farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira. Quero dar-te as boas-vindas à 36ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é medo. Será que podemos ter alguma luz para este sentimento que é tão comum a todos? É isso que nós vamos procurar ver no programa de hoje. Existem muitos medos. Os psicólogos dizem até que todos surgem com dois medos logo no nascimento. O medo de cair, o medo do ruído. Mas os medos são muitos mais. São denominados de fobias. E as fobias são muitas. Nós temos a astrofobia, que é o medo dos relâmpagos. Temos a scotofobia, que é o medo do escuro. A claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. A exulofobia, o medo da solidão. A acrofobia, o medo das alturas. A gerascofobia, que é o medo de envelhecer. A algofobia, que é o medo da dor. A agorafobia, que é o medo de atravessar ou estar em espaços públicos. A galeofobia, que é o medo dos gatos. A neofobia, que é o medo do que é novidade. A pantofobia, que é o medo de tudo. De facto, há medo para tudo. Existem muitos medos. As pessoas estão realmente cheias de medos. Nós chamamos ao medo muitos nomes. Chamamos-lhe preocupação, tensão, ansiedade e stress. Um estudo que foi feito há algum tempo analisou 500 pessoas diferentes e descobriu 7.000 diferentes medos. Uma média de 14 diferentes medos por pessoa. Isto não é uma questão sem importância, não é uma questão fútil. É uma questão absolutamente crítica. Porquê? Por todas as razões, mas também porque é uma questão contagiante, limitativa, redutora. É o compartimento escuro onde se desenvolve até o pessimismo. E por isso isto é para ser levado a sério. Jeremias disse, há medo por todos os lados, disse ele no seu livro, no capítulo 49, versículo 29. E é bem verdade, há de facto medo por todos os lados. Quais serão os medos que mais te afligem a ti? Será que é seres descoberto sobre quem realmente és, no teu interior, no teu íntimo? Será que é o medo de engordar, de envelhecer, de perder o emprego, de adoecer ou até de morrer? O medo de morrer é provavelmente o maior medo comum a todas as pessoas. É o medo do desconhecido. As pessoas não sabem o que as esperará depois da morte. E isso fala-se ter medo. O medo é realmente o maior problema das pessoas. E há uma americana chamada Ann Lander, uma locutora, que conduzia um programa todos os dias, que disse que recebia cerca de 10.000 cartas diariamente. E uma vez perguntaram-lhe qual era o problema mais comum referido nas cartas que lhe escreviam. E ela disse, o medo. Podemos dizer que há 3 tipos de medo. Em primeiro lugar, o medo que podemos classificar de benéfico. Como exemplos, temos o medo, por exemplo, de brincar com uma cobra venenosa. O medo de estar no meio de um tiroteio. Este tipo de medo protege-nos de atitudes perigosas contra nós próprios. Depois temos aquilo que podemos classificar de medo do medo emocional. Este medo é mais profundo que o outro. É o medo do fracasso, o medo da rejeição, do abandono, o medo da perda de emprego, da perda de saúde, etc. E depois temos ainda um terceiro tipo de medo que podemos classificar de medo de não ser amado. E este medo é o mais profundo dos medos. Será que sou mesmo realmente amado? Será que sou amado incondicionalmente? O medo da consequência da falta deste amor é terrível. O medo de ser trocado por outra pessoa. Como lidar com o medo? O amor de Deus, aprendemos na Bíblia, é o antídoto para o medo. A Bíblia diz, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 17 a 19, que Deus é amor e que este perfeito amor lança fora o temor ou o medo. E lemos aqui nesta passagem também que Ele nos amou primeiro. Ora, quem me ama assim, primeiro, incondicionalmente, será que pode abandonar-me? Claro que não. Deus ama-me assim, desta forma incondicional. E por isso agora não tenho razões para ter medo. Jesus Cristo, que é o amor de Deus encarnado, manifestado,
liberta-nos de situações incontroláveis que causam enorme medo. Será que tens conhecimento de como Jesus um dia libertou os discípulos do medo que os assolava quando eles foram surpreendidos por uma enorme tempestade incontrolável no meio do mar? Lemos isso em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41 na Bíblia. Qual é a situação incontrolável que te causa medo a ti? O desemprego? A doença? Filhos envolvidos nas drogas? A morte? Jesus liberta-nos de qualquer tipo de medo, de qualquer situação sobre a qual não podemos ter controle. Naquele caso dos discípulos no meio do mar, Jesus disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ou seja, por que tendes tanto medo? Ainda não tendes fé? E diziam uns aos outros, eles: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De facto, Jesus é digno de toda a confiança. A Bíblia é digna de toda a confiança. De que situação tens tu medo? De perder o controle? É bom que saibas que o Senhor Jesus Cristo está presente mesmo que Ele durma, entre aspas, aos nossos olhos, como aconteceu ali naquele caso, que dormia na popa da embarcação. Ele tem poder sobre todas estas coisas. A única coisa de que eu poderia ter medo seria de perder o seu amor. Mas isso eu sei, como crente que sou nele, que nunca perderei, pois está escrito na Bíblia que Ele me ama até ao fim, como lemos em João 3:1. Dou graças a Deus por poder dizer o que Jeremias disse um dia no seu livro, no capítulo 31 e versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizia ele, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Amor eterno implica libertação eterna de qualquer temor. O medo paralisa-nos, é verdade, mas também liberta-nos. Sim, o medo que paralisa também liberta. E certamente que já ouvimos falar de uma mãe que tinha medo até das baratas e que um dia, quando o filho estava em grave perigo perante um pitbull, enfrentou o pitbull para libertar o filho do mesmo. De facto, o medo que paralisa também liberta. Mas mais importante, mais verdadeiro e mais profundo é tu saberes que a Bíblia diz para nós temermos o Senhor. E diz a Bíblia que quem teme o Senhor não teme mais nada. Se temermos o Senhor, nada mais temeremos. Qual é a origem do medo? Já pensaste nisso? O medo começou no princípio da história do homem, no jardim do Éden, quando Deus o criou. O medo é resultado da entrada do pecado, quando o pecado entrou ali. Nota bem. Já notaste que o bebê nasce com o pecado dentro dele? É verdade, nós não precisamos de ensinar o pecado a um bebê. Ele revela logo o egoísmo deste pequenino. Ninguém o ensina a ser egoísta, mas vemos a manifestação do egoísmo a manifestar-se nele desde bem cedo. Também é por isso que o vemos tantas vezes estremecer com medo. De facto, o pecado é a origem do medo. Em Gênesis, no capítulo 3 e versículo 10, nós lemos que Adão disse isto: ouvi a tua voz, dizendo a Deus, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que começou o medo, por causa do pecado. Qual é a solução para o medo? A solução para o medo é a solução para o pecado. A solução do medo está na solução do pecado. Ainda não percebeste que o homem, na questão do pecado, continua a zero? É verdade. Estamos no século XXI e o que o homem progrediu em relação ao problema do pecado que afeta a todos? A educação? Zero. A educação não resolve o problema do pecado no homem. A universidade não resolve esse problema. Ensina-nos muita coisa, menos como vencer o pecado. Nenhuma das conquistas do homem lhe tem valido na questão do pecado. Nem mesmo a conquista do espaço. Não são os programas eleitorais dos partidos, nem os programas do governo, da governação, que resolvem este problema. Por isso, continuas a ter os chamados crimes de colorinho branco nas páginas dos jornais. Mas pecado não são apenas estes crimes. Pecado não é só fazer aquilo que está errado. Pecado é não fazermos o que está certo. E é importante termos disso consciência. O problema do homem está em ele não querer saber de Deus e do que Deus diz na sua palavra. Porque se o homem quisesse saber de Deus e do que Deus diz na sua palavra, há muito que teria resolvido o problema do pecado e do medo e de tantos outros males que são resultantes do pecado. Por isso, é que o homem continua a pecar, não podendo controlar-se
e a ter medo até de morrer. O salmista dizia: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei. Salmo 56,4. E o apóstolo Paulo disse: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Jesus, nós vemos nas Escrituras, venceu o pecado quando foi à cruz, a origem do medo. E venceu a morte, o pior medo. Lemos que ele livrou os que estavam com medo da morte. Lemos em Hebreus 2,15. Percebes agora porque é que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo? Salvo não apenas da condenação eterna, mas salvo também de todos os medos. Tenho consciência de que depois deste meu discurso corras o risco de continuar na tua, de continuares a não acreditar, de não levares a sério a mensagem divina. Espero que não o faças. Espero que não sejas orgulhoso. O orgulho tem levado alguns a perder muita coisa, e neste caso a não reconhecerem o medo que têm e o problema que têm, que é o pecado, e como o podem resolver. Sabes o que se passou um dia com o campeão do mundo de boxe de pesos pesados, o famoso Cassius Clay, provavelmente o mais famoso de todos, ou Muhammad Ali, como ele se passou a chamar depois. Um dia ele embarcou num avião e quando estava sentado e o avião descolou, ele não tinha colocado o cinto, e a hospedeira chegou-se ao pé dele e pediu-lhe para colocar o cinto. A resposta de Cassius Clay foi: o super-homem não precisa de cinto. A hospedeira virou-se para ele e disse-lhe: o super-homem também não precisa de paraquedas, por isso peço-lhe que salte do avião. O orgulho humano sempre foi ridículo, e é ridículo. E o mais grave é que o orgulho tem impedido muitos de se salvarem. A morte é chamada o rei dos terrores, em Jó, no capítulo 18, versículo 14. Não admira que as pessoas tenham tanto medo de morrer. Já ouviste falar, certamente, do filósofo ateu Voltaire? Não sei se já ouviste falar do pavor que ele teve na hora da morte. O famoso filósofo francês, que morreu em 1778, que era ateu, talvez o maior escritor francês, crítico acérrimo do cristianismo, escreveu na casa onde ele estava que num espaço de 100 anos, com o desenvolvimento das ciências, não haveria nenhuma Bíblia na Terra senão nas prateleiras, nas vitrinas, nas amostras dos museus para ser investigada, procurada por algum curioso em antiguidades, passando completamente à história. Ele deu 50 anos. Mas ele é que passou à história, pois a circulação da Bíblia continua a aumentar em todo o mundo, no presente. Alguém já expressou com muita propriedade que é mais fácil empregar todos os nossos esforços para interromper as trajetórias do Sol, ou a trajetória do Sol, do que tentar interromper a circulação da Bíblia. A respeito da presunção de Voltaire, apenas 50 anos decorreram, não foi preciso 100 anos, como ele dizia, apenas 50 anos decorreram depois da sua morte para a Sociedade Bíblica de Genebra ter comprado a residência onde ele escreveu aquela insidiosa declaração, transformando a casa em que ele escreveu aquilo num enorme depósito de distribuição e de impressão de Bíblias. Mais tarde, aquela mesma casa tornou-se na sede da filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, a qual distribui Bíblias em toda a Europa. Que grande ironia o que aconteceu. Se Voltaire tivesse lido a Bíblia, saberia que nela Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse ele em Mateus 24:35. 206 anos depois de Voltaire, o presidente dos Estados Unidos, em 1983, viria a declarar esse ano, de 1983, como o ano da Bíblia. E a pergunta que eu faço é: o que teria levado o presidente da nação mais poderosa da Terra a proclamar a Bíblia como a principal fonte de conhecimento humano? Isto só por si é digno de reflexão. Mas, apesar de tudo o que Voltaire dizia, por que será que ele nunca quis arrendar as suas terras, senão a rendeiros cristãos? Porque, segundo ele afirmava, os rendeiros cristãos eram honestos nas suas contas. O homem estava mesmo cego para não ver o óbvio. E ele, que ridicularizava a ideia do inferno, quando ele estava a morrer, segundo a enfermeira que o assistia, ele gritou apavorado, dizia ele que não acreditava no inferno: já vejo as portas do inferno abertas para me receber. E ele experimentou a veracidade da Bíblia na sua própria experiência relativamente ao facto de que a morte é realmente o rei dos terrores. Milhões de pessoas ainda procuram uma fonte fidedigna da autoridade, porque estão desiludidas. Descobriram que não podem confiar em nada nem em ninguém.
nem em tratados entre nações, nem em declarações de cientistas. Mesmo os grandes líderes religiosos estão frequentemente errados. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única autoridade definitiva que possuímos, que merece toda a confiança e tem toda a credibilidade. Comprovado ao longo de séculos, a Bíblia derrama luz sobre a natureza humana, sobre os problemas da humanidade e o sofrimento que aflige o homem. Além disso, ela revela claramente qual é o caminho para Deus. Billy Graham, o grande evangelista que faleceu há pouco tempo, relativamente, tinha razão quando afirmou em relação à Bíblia. Disse ele: a Bíblia é um livro antigo e, no entanto, é sempre nova. É o livro mais moderno do mundo. Existe, em geral, uma ideia errada de que um livro tão antigo como a Bíblia não pode falar às necessidades do homem moderno. Por alguma razão, os homens pensam que numa era de realizações científicas em que o conhecimento alcançado em 25 anos é superior ao que foi alcançado ao longo de todos os séculos da história da humanidade, este livro, tão antigo, tem que estar desatualizado e ultrapassado. Mas é um erro, digo eu agora, um erro total. E dizia ele, é um erro total. A realidade da Bíblia é bem diferente, pois vemos quão relevante ela é para os homens de todas as gerações, incluindo a nossa. E é bom que saibas que ela está mais atual hoje do que o jornal que tu vais ler amanhã. É nas Escrituras Sagradas que encontramos as respostas para as perguntas fundamentais da vida. Perguntas como: de onde vim eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Qual é o propósito da minha existência? Tens estas respostas todas na Bíblia. Reconhece, de facto, que és temeroso, que tens medos. Reconhece qual é a fonte dos mesmos, o pecado. E reconhece o Salvador que te pode salvar de tudo isso. Nós estamos num ano atribulado. O mercado das ações está em baixa. O mercado da habitação está em baixa. O desemprego está em alta. As poupanças caíram drasticamente. As casas já não valem tanto quanto valiam no ano transacto. Muitos estão desempregados. As pessoas estão assustadas, estão atemorizadas, estão com medo. É, pois, oportuno, finalmente, ouvires sobre os teus temores e sobre a solução para os mesmos. Penso que venho em boa altura para te falar disto. Sabes quais foram as primeiras palavras perdão, que os anjos disseram depois de Jesus ressuscitar dos mortos, depois de ele ter realizado a obra da nossa redenção na cruz? Não tenhais medo. Esta é a mensagem que ainda hoje é relevante. Não tenhas medo. Deus não quer que tenhas medo. Esta mensagem tornou-se possível porque Jesus foi à cruz e na cruz resolveu o problema do pecado que gera medos. Lembras-te de que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o temor? Em 1 João 4,18. Quando o amor surge na porta da frente da tua vida, o temor sai pela porta de trás. O amor é o antídoto do medo. Eles não coexistem. Sabe que Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira, incluindo a ti, que deu o seu Filho único para que, se tu creres, tenhas a vida eterna. Enquanto não creres, serás atormentado por todos os medos. Para Deus te poder revelar o seu amor, Ele teve que satisfazer a sua justiça. E na cruz vemos ambas as coisas. Sim, Deus não podia amar-te simplesmente e deixar a questão do pecado por resolver. Ele na cruz tratou a questão do pecado. A justiça de Deus foi satisfeita na morte de Cristo, quando Ele foi castigado em nosso lugar por causa dos nossos pecados, a fim de Ele poder agora manifestar de uma forma justa o seu amor e Ele nos ser oferecido. Esta é a boa notícia que Deus tem para ti. É isto que significa Evangelho, ou boa notícia. As pessoas não gostam de falar da morte. Elas nem sequer gostam da palavra morte. E porquê? Porque elas não sabem o que é que vai acontecer a seguir à morte. E elas não estão preparadas para se encontrarem com Deus. A única forma de poderem preparar-se para se encontrar com Deus é crerem em Cristo como seu Salvador. Quando crês que o que Jesus diz sobre o futuro é verdade, então podes deixar de ter medo de morte. Isso é parte das boas notícias que Deus tem para ti. Parte da razão de tantas pessoas hoje estarem tão assustadas com o medo deve-se ao facto de terem colocado a sua confiança em objetos e lugares errados. Têm colocado a sua confiança no dinheiro, nas suas possessões, na sua capacidade natural de fazer dinheiro, nas instituições, etc. Mas parece que o coronavírus ajudou-as a perceber que tudo aquilo em que elas confiavam é perfeitamente oco e não vale nada. Quando algo deste mundo
se torna mais importante do que Deus, para além disso ser um pecado de idolatria, porque Deus diz para não termos outros deuses diante de nós, a não ser o verdadeiro Deus, o medo certamente que surge. Se o fazer dinheiro é o objetivo número 1 da vida de uma pessoa, ele ou ela desenvolverá inevitavelmente o medo de perder tudo. Se o sucesso é a coisa mais importante para a pessoa, ela desenvolverá o medo do fracasso. Que tal creres antes em Cristo como teu Salvador? O único verdadeiro antídoto para o medo que as pessoas enfrentam agora é crer em Cristo. Quando elas o tornam no seu Salvador, não têm de ter medo de perder o que quer que seja. É por isso que as pessoas realmente procuram, sem o saberem, procuram aquilo que não sabem, que não têm consciência. Elas procuram mesmo é por Jesus Cristo e não têm consciência disso. O sacrifício de Cristo na cruz mudou o mundo. Nada foi mais o mesmo depois de então. Até os historiadores seculares admitem que o que quer que tenha acontecido naquela manhã da ressurreição, quando ele ressuscitou, a história do mundo mudou para sempre. Porque não mudas tu agora a história da tua vida, crendo em Cristo como teu Salvador? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. Que Deus te abençoe. É o farol